Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos pegar num tema, talvez um pouco mais antigo, mas que diz muito sobre como as coisas funcionavam por baixo do capô. A desfragmentação de discos, mas especificamente no GNU Linux com um sistema de ficheiros EST2. Temos aqui umas notas, uns excertos de um guia da altura. A ideia é, pronto, perceber o que raio é a fragmentação, porque é que se dizia que o Linux com o EST2 lidava melhor com isto do que outros sistemas e que ferramentas como o defrag existiam se fosse preciso mexer. Será que era mesmo assim? E quando não era, o que se fazia? Vamos lá desconstruir isto um pouco. Ok, fragmentação. Para começar, o que é? Basicamente, é quando um fecheiro não fica guardado tudo seguidinho no disco rígido. Fica, tipo, aos pecados, espalhado. Exato. E qual é o problema disso? É que a cabeça de leitura do disco, aquela peça mecânica, tem de andar a saltar de um lado para o outro para juntar os pedaços todos do fecheiro. Uhum. E iscam o quê? Mais tempo de acesso? Talvez algum barulho extra no disco? Lentidão, no fundo? Precisamente. E é aqui que entra a abordagem do EX2, que era um caso diferente. A filosofia não era tanto esperar que o disco ficasse fragmentado para depois arrumar. Como se fazia noutros sítios. Sim, o EX2 tentava logo ao gravar um fecheiro encontrar um espaço livre que fosse suficientemente grande e contínuo para o fecheiro inteiro. Era uma tentativa de prevenir o problema. Uma abordagem mais proativa, então? Interessante. Quer dizer que, na maior parte das vezes, para o utilizador comum, com o EX2, a desfragmentação manual não era uma preocupação constante? Em teoria, era essa a ideia, tornar a desfragmentação manual menos necessária. Mas a perfeição é rara. O material que temos aqui menciona que, mesmo assim, havia um limite. Se a fragmentação passasse dos 10%, talvez já valesse a pena intervir. Uhum. E, pelos vistos, dava para verificar isso com uma ferramenta chamada fsck.ext2. Era preciso procurar por uma indicação de blocos não contíguos, ou seja, não contínuas. Certo, era uma forma de diagnosticar o estado do sistema de fecheiros nesse aspecto. Pronto, e se o diagnóstico dissesse sim, está fragmentado acima do recomendável, o que se fazia? O guia fala num conjunto de ferramentas chamado defrag. Parece que tinha versões para Minix, Xia, mas o que nos interessa mais aqui é o E2 defrag, para o EXT2. Exatamente, o E2 de Frag era a ferramenta específica. Mas, olha, antes de sequer pensar em correr o comando, há um aviso que é repetido várias vezes e é mesmo importante. Deixa-me adivinhar. Cópias de segurança. Nem mais. É absolutamente crítico. O processo de desfragmentação está a mexer fisicamente na organização dos dados no disco. Se houver uma falha a meio, uma falha de energia, um erro qualquer, Adeus dado. o risco de corromper o sistema de ficheiros e perder informação é muito sério. Não é uma operação trivial de todo. Backups. Entendido. Ponto assente. E havia outra condição importante, não era? O sistema de fecheiros tinha de estar parado. Sim, tinha de estar desmontado, ou seja, não podia estar em uso ativo pelo sistema operativo. Ok. Para uma partição de dados extra, home ou assim, é fácil. Desmonta-se e corre-se o comando. Mas e para a partição principal? Raiz. Aí complicava. Não podes desmontar a partição onde o sistema está a correr. A solução era, bem, arrancar o computador com outro sistema. Um disco de arranque, uma live distro, qualquer coisa que permitisse aceder ao disco sem montar a partição raiz original. Só assim se podia desmontá-la e correr o E2 de frag nela. Faz sentido. Um bocadinho mais de trabalho, mas lógico. E o comando em si, como era? Algo tipo edfrag e o nome do disco, tipo tev HDA1. Basicamente sim, é de frag, opções, dispositivo. E as opções eram interessantes. Por exemplo, "-R". "-R". Read only? Exato. Modo de apenas leitura. Ele analisava tudo, simulava o que faria, mas não escrevia nada no disco. Ótimo para ver o estado da fragmentação mesmo num sistema montado sem qualquer risco. Isso é útil. Para diagnóstico. E mais? Havia o "-V", de verbose, para mostrar mais detalhes do que estava a acontecer. Podia usar-se "-VV" ou "-VVV" para ainda mais informação. Ok, normal. Depois, uma opção que achei bastante curiosa, "-I", seguida de um nome de fecheiro. "-I". Para quê? "-I2 de frag". Olha, este fecheiro aqui é importante. Tenta metê-lo mais para o início do disco. A sério. Prioridade alta, início do disco. Para acesso mais rápido? A ideia era essa. Numa escala de -100 a 100, podia usar-se para tentar otimizar a localização de fecheiros críticos ou muito usados. Uma gestão mais estratégica do espaço. Uau! Isso já vai além da simples arrumação.
E havia mais alguma opção relevante? Sim, o "-p" para definir o número de buffers, que são áreas de memória usadas durante o processo. Ajustar isto podia afetar a velocidade da desfragmentação, dependendo da RAM disponível. Mais buffers, potencialmente mais rápido, se houvesse memória. Percebo. E o exemplo que a fonte dá, I2 de frag, menos N, menos V, dev HDB4. O menos V é o verbose e o menos N. O segundo nota simplesmente impedia que ele mostrasse um mapa do disco enquanto trabalhava. Útil talvez em terminais mais simples ou para ter uma saída mais limpa. Ok, entendido. Então, olhando para trás para esta ferramenta e para o X2, mesmo que hoje em dia com sistemas como X4, XFTS, B3FS, já quase não se fala em desfragmentar manualmente em Linux, Exato. A gestão é muito mais automática e eficiente nesses sistemas mais modernos. ainda assim, perceber como funcionava o X2 defrag e a filosofia do X2 dá-nos uma perspectiva histórica interessante, não é? Ajuda a perceber a evolução. Sem dúvida, mostra como os sistemas de fecheiros foram ficando mais inteligentes a gerir o espaço e a performance por si próprios. Resumindo então, o XT2 tentava ser esperto e evitar a fragmentação. Se ela acontecesse e passasse um certo nível, tipo 10%, havia o EX2 defrag. Mas cuidado, backups obrigatórios e sistema de fecheiros desmontado. E tinha opções não só para arrumar, mas até para tentar organizar estrategicamente. Exato. E isso deixa-nos aqui com uma pergunta para refletir, talvez. Se já naquela altura, com o XT2, havia esta ideia de usar a opção "-i" para influenciar onde os fecheiros ficavam fisicamente, para otimizar o acesso, como é que essa ideia de organização deliberada dos dados no disco, para além da simples desfragmentação, poderia ser usada hoje? Ou será que os sistemas de fecheiros mais recentes já fazem isto tão bem automaticamente que essa otimização manual perdeu completamente o sentido? Uma boa questão. Como é que a inteligência interna dos sistemas de fecheiros evoluiu para lidar com isso? Fica no ar.